A Secretaria Municipal de Educação preparou este vídeo para explicar para você, pai, aluno, funcionário e educador, que o retorno às aulas presenciais neste momento é seguro e só traz benefícios aos nossos alunos. Por várias vezes, planejamos o retorno às aulas presenciais e por várias vezes ele foi adiado. Acreditávamos que a vacinação de nossos profissionais deveria ser prioridade para garantir a segurança de todos. A vacinação chegou, mas o medo ainda prevalece. Então reunimos alguns estudos que comprovam a eficácia das vacinas e que podem nos deixar um pouco mais tranquilos neste retorno. A eficácia das vacinas, conforme estudos e publicações dos registros para uso emergencial e definitivo na Anvisa, mostram que após 15 dias, depois da segunda dose, a Coronavac possui 57% de eficácia, a AstraZeneca possui 83%, a Pfizer 95% e a Janssen, que tem apenas uma dose, 76%. Como algumas vacinas possuem um intervalo de tempo muito longo entre as doses, havia preocupação de que os profissionais ficassem em risco neste período. Porém, estudos mostram que as vacinas possuem alta eficácia já na primeira dose. Outra preocupação foi em relação à eficácia das vacinas nas novas variantes que surgiram no decorrer deste ano. Estudos mostram que houve sim uma diminuição na eficácia das vacinas, mas ainda assim se mostraram bastante protetoras. Portanto, as vacinas estão preparadas para combater, pelo menos por enquanto, o surgimento dessas mutações. Apesar de todos esses dados, muita gente ainda se recusa a vacinar. Os médicos especialistas garantem que as vacinas são seguras e que as reações, apesar de raras, existem sim, mas compensam no custo-benefício em relação à doença. A gente também não sabe os riscos reais. Então, se você olhar, começa a ver, porque, olha, gente, eu quero que vocês guardem uma coisa que eu vou falar para vocês. Vocês têm que analisar os fatos, porque hoje nós somos muito manipulados dos dois lados. Então, eu tenho recebido manipulação do famoso que tomou a vacina e ficou com as mãos ruins. Tenho recebido isso tudo, mas não é isso que você tem que ver. Porque tem gente que toma vacina de febre amarela e morre. Por isso que não se vacina em massa. Essas vacinas eu acho que estão querendo vacinar em massa por uma questão emergencial, diferente de uma febre amarela. Então, o que eu tenho que analisar é esses números da menina que eu recebi um vídeo, que está numa cadeira de rodas, que estava fazendo. Isso são dois casos. Eu sinto muito por essas pessoas. Mas nós temos que ver qual é o real efeito colateral. Porque senão uma pessoa, sei lá, de 65 anos não toma vacina porque viu um vídeo do Eric Clapton, ou vê um vídeo que está no ar aí da menina que está em cadeira de rodas e morre por causa do vírus. A segurança, pelo que eu vi, até o momento, eu não tenho esses dados, ela não é 100% segura. Por isso que você tem que analisar o custo-benefício. Porque também você não manda dar vacina, a pessoa morre, como é que fica? Então, você tem que entender que é uma vacina que eles nunca nos enganaram. Eles falaram que era experimental. Eles foram honestos com a gente. É experimental a vacina, tá certo? Mas agora foi emergencial. Agora nós estamos tendo os dados reais. Uma boa notícia é que a imunidade dura pelo menos 13 meses. Isso está documentado. Eu acredito que, pelo que estão achando, baseado no que a gente conhece de imunologia básica, essa imunidade vai durar anos. Se for igual, é o que eu imagino, eu não posso afirmar. Então, quem está nos assistindo, eu não quero afirmar que vai durar anos. Eu sei que quanto mais passa o tempo, mais a gente descobre que a imunidade dura. A variante Delta surgiu na Índia e causou preocupação no mundo todo pela velocidade de sua transmissão. Estima-se que a maioria das infecções por coronavírus atualmente seja pela variante Delta. Porém, especialistas já enxergam que, apesar de ter ocorrido um aumento na transmissibilidade, a variante Delta tem causado poucas mortes, se mostrando bem menos agressiva que a variante Gama de Manaus. A cepa que vingou hoje, aquela primeira cepa que saiu da China, não existe mais. A que vingou hoje, que domina 98% do inglês, é a cepa Delta, que veio da Índia. Mas no meio dessa bagunça tem uma boa notícia. Você vê que lá na Inglaterra, no Reino Unido, o que está acontecendo? O número de casos está aumentando uma barbaridade, mas sem fatalidades.
Você não vê fatalidades lá na Inglaterra. Você pode ver que o número de casos estão aumentando, mas sem fatalidades, mostrando que essa cepa é muito mais transmissível, mas menos letal. E a tendência, quando a coisa é natural, a tendência é uma cepa que espalha muito e mata pouco. Você pega um vírus péssimo, o vírus do ébola, ele mata muito, não dá tempo dele espalhar. E quem já pegou o Covid, tem o risco de se infectar novamente? Apesar de existirem vários relatos a respeito de reinfecção, os médicos garantem que é raríssimo. Testar positivo novamente não quer dizer necessariamente que a pessoa se reinfectou. Quero informar aquelas pessoas que tinham 80 e caiu para 40, não quer dizer que ela não está protegida, porque, como eu já falei numa entrevista aqui, o sistema imunológico não é burro, ele não fica produzindo, ele não fica desperdiçando anticorpos. O sistema imunológico, se ela entrar em contato de novo, como eu já vi vários casos aqui de pacientes que chegaram a cair, a irmã teve, o outro teve e se expôs de novo, os anticorpos neutralizantes sobem de novo, porque é uma célula de memória. E quem pegou a doença, a probabilidade de você pegar, mesmo com a variante, que seja uma reinfecção, é muito baixa. Então, quer dizer, mas eu conheço alguém que pegou de novo. Precisa ver se pegou de novo. Teve um estudo que mostrou que as reinfecções foram muito mais baixas, porque antigamente, quando você faz o teste, você pesquisava o PCR. E o PCR nunca foi um teste para diagnóstico, você tem que fazer uma correlação com o que o cara está sentindo. Eles fariam 40 ciclos. 40 ciclos dá um monte de falso positivo que foi feito lá atrás. Tudo bem, os profissionais já se vacinaram, os adultos estão se vacinando, mas e as crianças? Tudo indica que as crianças são muito mais resistentes ao coronavírus do que nós adultos, e apesar de não se saber o motivo, isso já é consenso entre os especialistas. Além disso, o mal que ocasionamos às crianças ao afastá-las da escola é muito maior do que a própria doença, conforme indica estudos científicos e também os relatórios dos órgãos públicos de proteção à criança. Isso sem falar na fome. Portanto, podemos ficar tranquilos quanto aos nossos alunos. A escola, com certeza, é o lugar mais seguro para eles. Na verdade, isso desde o ano passado a gente já tem comentado. Tá? As crianças, elas não só têm normalmente um quadro muito mais leve quando tem infecção, não que não possam ter um quadro grave, mas em geral um quadro muito mais leve, como mesmo os estudos que demonstram as crianças capazes de ter uma carga do vírus maior, a gente percebe que não são importantes transmissores da doença. Normalmente a criança pega do adulto, mas a transmissão para um adulto é difícil a gente avaliar, porque em geral é o adulto que chega doente. Mas os dados já sugeriam isso para a gente. Então a nossa proposta, sim, é de retorno às aulas e tem vários outros motivos para isso. Quando a gente analisa os estudos de outros países, a gente observa que sim, que as crianças transmitem menos, tá? Não que seja impossível que ocorra a transmissão, mas elas com certeza transmitem menos e os dados de outros países já comprovavam isso pra gente. Mas é que tem muitas outras coisas que estão ligadas à necessidade da criança voltar na escola. Não é só a questão de transmissão ou não, é questão de quanto grave a doença pode ser nas crianças, mas é o quanto as crianças estão sendo prejudicadas em não ir para a escola. As medidas, mesmo para quem é vacinado, elas precisam continuar. De uso de máscara, de distanciamento, os cuidados na creche, na escola. É importante que os pais fiquem ligados nisso, em se os cuidados na escola estão sendo adequados ou não. Eles têm que participar de toda essa parte também. Bom, então é isso. Espero que este vídeo tenha conseguido deixar todos mais tranquilos. A Secretaria Municipal de Educação agradece sua atenção.